A pandemia da Covid-19 gerou vários transtornos, vários problemas para todo mundo e provocou mudanças em muitas áreas. Uma dessas mudanças é justamente na área do trabalho. Então, o impacto da Covid-19 no direito do trabalho, na legislação do trabalho e também nas relações de trabalho é o tema do programa Papo Dinâmico, que começa agora. E para debater esse tema aqui conosco, no dia de hoje, nós convidamos o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás, Dr. Humberto Abrão. Então, ao mesmo tempo que damos uma boa noite para os nossos telespectadores todos que nos acompanham, nosso boa noite e o nosso bem-vindo aqui ao Papo Dinâmico ao Dr. Humberto. Boa noite, Dr. Humberto. Boa noite, professor Daniel. Obrigado pelo convite. Então, a pandemia gerou transtorno para todo mundo, também houve mudança excepcional, emergencial na legislação brasileira e muitas dessas mudanças ocorreram na área do trabalho. Então, podemos dizer que a pandemia, essas mudanças, realmente se fizeram necessárias em decorrência dessa pandemia, doutor Humberto? Professor Daniel, eu creio que as mudanças elas foram pontuais e necessárias. Vai chegar um momento em que a pandemia irá passar e quando isso acontecer, nós vamos ter que encerrar essa política anticíclica que foi implementada, mesmo durante o início dessa situação pandêmica, sob pena da gente ter um problema muito grande na área trabalhista. Mas na área trabalhista, de fato, houve mudanças na legislação significativas que precisaram ser adotadas para evitar uma situação pior, que seria uma situação de desemprego maciço, né? Que seria a situação que o governo quis, na verdade, evitar com as mudanças que foram implementadas nesses últimos meses. Quais são as mudanças que a legislação hoje, essa legislação, diria, emergencial, permite para as empresas na relação com o trabalho? Eu vou fazer uma recapitulação e voltar ao começo aqui da história, das primeiras mudanças trabalhistas que surgiram durante a pandemia. E a primeira delas surgiu com a medida provisória 927 do governo federal. Quando a medida provisória foi editada, houve um erro, um lapso, na verdade, por parte de quem editou a medida provisória. De acordo com o ministro da Economia, ele disse que foi um mero lapso, mas um lapso muito grave, que precisou ser corrigido na medida provisória subsequente, que foi a medida provisória 928. No dia seguinte, já se corrigiu o equívoco. E o que havia acontecido? Antes da pandemia, não havia nenhum tipo de previsão legal prevendo uma situação caótica como essa que acometeu a sociedade. Quando essa situação da pandemia veio, acontece que as empresas foram fechadas, e aí as pessoas não puderam trabalhar. Normalmente, dentro do direito trabalhista, vigora um princípio que a gente chama de princípio da alteridade. É o empregador que assume todos os riscos das atividades que são executadas. Então, com as empresas fechadas, os estabelecimentos fechados, as empresas teriam que pagar todos os encargos trabalhistas de todos os empregados durante o tempo em que essas empresas se fizessem fechadas. Acontece que nenhuma empresa, por óbvio, vai ter um caixa suficiente para suportar tamanho ônus sozinho. A gente enfrentaria uma situação de falência e quebra empresarial que nunca visto antes. E por essa razão, houve-se por bem editar a medida provisória 927. E quando se editou a medida provisória 927, havia um dispositivo, mais precisamente no artigo 19, que dizia que os empregadores poderiam suspender o contrato de trabalho de todos os empregados, o que significaria dizer, não trabalha, não recebe. Ou seja, da responsabilidade do risco da atividade, que era integralmente do empregador, da noite para o dia com a medida provisória, passou-se integralmente para o empregado. E aí virou uma confusão. E aí o ministro da Economia na época falou assim, nossa, nós cometemos um lapso. E aí eles reeditaram esse dispositivo
com a medida provisória 928, revogando esse dispositivo que transferia a responsabilidade exclusiva do empregador para o empregado. Ou seja, e aí o ministro da Economia prometeu, olha, nós vamos trazer um meio termo. E nós vamos editar um meio termo nesse momento. Por enquanto, nós vamos adotar as seguintes medidas. Os empregadores que quiserem poderão antecipar as férias dos empregados. Então, o empregado que sairia de férias só numa data designada pelo empregador, depois de cumprido o período aquisitivo, ele poderia antecipar essas férias e dar essas férias a esse empregado no período da pandemia. Possibilitou-se também, na verdade, deixar de recolher o FGTS por 3 meses seguidos, para se fazer esse recolhimento no final do ano. E dessa antecipação de férias, também se possibilitou que o terço constitucional das férias fosse pago apenas no final do ano. Então, o empregador poderia dar as férias para o empregado, e aí o pessoal questionou, mas como é que nós vamos fazer para dar as férias? Porque para dar as férias nós temos que avisar o empregado com antecedência, de 30 dias. Da ocorrência das férias. Aí, depois de 30 dias que eu avisei que ele pode sair de férias, então ele sai de férias. E aí a medida provisória falou, não, vamos relevar isso. Então, você pode dar as férias de imediato, sem a necessidade daquele aviso com 30 dias de antecedência. Paga-se o período das férias como se fosse mês trabalhado normal, em vez de pagar com 2 dias antes do início da fruição. O terço constitucional das férias passou-se para o final do ano e o empregador ainda pode deixar de recolher 3 meses do FGTS, que ele vai ter que recolher agora parcelado até o final do ano. Isso foi o que a medida provisória 927 fez. Esse foi o primeiro momento em que deu uma acalmada na situação em termos de gasto, né? Que o segmento empresarial teria com a sua folha de pagamento de salário, seus recursos humanos. Esse foi o primeiro momento. E aí, passado 1 ou 2 semanas depois, o ministro da Economia, então, juntamente, obviamente, com o presidente da República, que é uma vez que a competência é dele, ele editou, então, a medida provisória 936 com um plano, na verdade, para dividir os riscos dessa pandemia, porque essa pandemia trouxe um custo, e esse custo ele precisava ser pago. Então, ele trouxe uma proposta de medida provisória, e ela, agora, recentemente, ela foi convertida em lei, no mês de agosto, agora, de 2020, mas a medida provisória que surgiu foi a medida provisória 936. E o que a medida provisória 936 fez? Ela falou assim, vamos criar um benefício novo, chamado, que eles resolveram intitular de BEM, Benefício Emergencial. Esse benefício emergencial, ele foi criado para preservação de emprego e renda. E ele possibilitou, na verdade, tanto aos empregados quanto aos empregadores, de fazerem acordos individuais, em certas circunstâncias, que nós vamos ter tempo aqui para falar sobre elas, são muitos detalhes, mas a gente vai falar sobre todos eles aqui, e que esse acordo possibilitou, na verdade, ou suspender o contrato de trabalho dos empregados, por um período, na verdade, de até 60 dias, ou de redução da jornada de trabalho do empregado por um período de até 90 dias. Então, se suspendesse, o empregador deixaria de pagar o salário para o empregado, o governo entraria na história pagando o benefício para esse empregado não ficar sem oferir rendimentos durante esse período da suspensão contratual, e isso, na verdade, dividiria o custo da pandemia entre os 3 agentes, governo, empregado e empregador. Foi um meio termo. Isso se nós tivéssemos uma suspensão. Agora, para a redução do contrato, que seria uma outra hipótese de acordo, eu poderia reduzir a jornada do empregado de 3 formas diferentes. Ou eu reduziria, na verdade, uma jornada em 70%, ou eu reduziria a jornada em 50%, ou eu reduziria a jornada em 25%. E aí, é claro que o governo entraria pagando esse benefício do bem também proporcional a essa redução, em valores proporcionais, usando como parâmetro os valores do seguro-desemprego. Então, desse modo, você divide a responsabilidade do custo da questão da pandemia entre empregado, empregador e governo da mesma forma. Ok, retomando algumas coisas que você falou, das medidas provisórias, 927, 928,
quem usou aqueles benefícios que a medida provisória concedia, por exemplo, dar férias sem reter o abono, quem não usou, ainda pode usar ou já venceu o prazo, não há mais tempo de usar esse direito de conceder férias sem pagar o abono? Ainda pode usar, porque, felizmente, a medida provisória 936, ela foi convertida em lei agora no mês de agosto. E ela trouxe essas possibilidades. Ela trouxe essas possibilidades, inclusive, na verdade, por ato, trazendo, inclusive, a possibilidade de majoração desse período por ato do governo do chefe do executivo. Então, esses períodos podem ser majorados ou diminuídos de acordo com a duração da pandemia, porque ninguém sabe quanto tempo a pandemia vai durar. Perfeito. E o seu empregador não fez uso ainda da não retenção do FGTS. Nesse caso, ele já venceu o prazo, porque não há mais tempo dele repor esse FGTS até o final do ano? Nesse caso do FGTS, já como está por outra medida provisória, ele não poderia fazer essa retenção mais. Mas com relação às matérias que foram convertidas em lei, da redução e da suspensão do contrato de trabalho, ele pode fazer. Perfeito. Doutor José Humberto, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta. Eu tenho muitas perguntas, realmente esse tema é um tema quente, tem muitos assuntos, e daqui a pouquinho a gente faz. Vamos ver em relação a não só o detalhamento dos direitos e das possibilidades da nova lei, que é a medida provisória 936, que se transformou em lei, mas também vamos ver outros aspectos do direito, como, por exemplo, força maior, fato do príncipe, que eu gostaria de entender um pouquinho mais como é que fica o direito ao trabalho diante desses eventos. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda segunda-feira, 21 horas. E também você pode nos acompanhar nas redes sociais, no canal do programa Papo Dinâmico, no YouTube, também no canal da PUC TV Goiás, também no YouTube. E não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Estamos lá, você vai lá, curte lá os nossos programas ou curte lá nossas mensagens e manda mensagem para nós também, né? Dá um likezinho lá e sugere temas para a gente debater aqui. De repente você participa com a gente aqui num debate no próximo programa. Hoje estamos falando dos efeitos da Covid-19, da pandemia da Covid-19 no direito do trabalho, nas relações de trabalho, especialmente na legislação emergencial que foi feita justamente para adequar essas relações de trabalho durante a pandemia. Esse tema estamos debatendo com o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás, o doutor José Humberto. Então, doutor Humberto, o direito, de um modo geral, o direito privado, digamos assim, se não me engano, prevê, né, a possibilidade das partes se repactuar alguma relação de contrato diante de algum fato de força maior ou fato do príncipe. Nesse caso, nós temos a pandemia da Covid-19, que é um fato extraordinário, um motivo de força maior, e ainda o decreto legislativo que decretou o estado de calamidade pública até o final do ano. Esses dois elementos, esses dois eventos, já não seriam suficientes para possibilitar uma repactuação, ainda que provisória, entre empregador e empregado, justamente para ajustar essa nova realidade. Como você mesmo disse, isso trouxe, né, um transtorno para todo mundo. Trouxe um transtorno muito grande e, num primeiro momento, ninguém esperava que se fosse suscitar a questão da força maior e fato do príncipe. O que acontece é que o conceito de força maior é um conceito jurídico aberto. Não há uma previsão expressa do que seria força maior. Será que poderíamos considerar a Covid, a situação pandêmica, uma situação de força maior? Essa poderia ser uma discussão jurídica que, na verdade, nesse segundo momento, o governo não quis enfrentar. Por que isso? No primeiro momento, quando da edição da medida provisória 936, nada foi dito acerca de fato do príncipe, principalmente. Então, juristas começaram a discutir e levantar o questionamento se na verdade,
O que é o fato do príncipe? Seria aquela determinação estatal que determinou o encerramento de uma atividade. E aí a responsabilidade para se pagar as verbas rescisórias em decorrência da extinção dos contratos de trabalho ficariam a cargo do governo responsável, exclusivamente a cargo do governo responsável, que teria que pagar todas as verbas rescisórias, se responsabilizaria por pagar as verbas rescisórias desses empregados e não o empregador. Isso seria a figura que nós chamamos de fato do príncipe. E, de fato, o que aconteceu foi que, num primeiro momento, os governadores de estados e alguns municípios partiram da ideia de que vamos fazer uma determinação e vamos fechar os estabelecimentos. E, na época, o presidente, o chefe do executivo federal foi contra, queria as coisas funcionando, e até fez o alerta sobre o fato do príncipe. Mas acontece que o fato do príncipe em si, há uma discussão se ele poderia ser aplicado ao caso ou não. Por quê? O fato do príncipe seria aquela determinação estatal onde o Estado tem a opção de fechar ou não, ao passo que a situação pandêmica não dá essa liberdade de escolha para a administração pública. E aí havia um questionamento se, na verdade, o fato da administração pública não ter opção de escolha de fechar ou não, ou fecha, ou muita gente vai ficar doente e vai morrer, basicamente, e aí ele enfrentou aquela situação. Então, nós não podemos aplicar o fato do príncipe. A medida provisória 936 foi omissa com relação a esse assunto. Mas quando ela foi convertida em lei, agora no mês de agosto, depois do processo legislativo, o legislador tomou o cuidado, o legislador federal, de incluir esse dispositivo, dizendo que não se aplica o fato do príncipe a essa situação específica para se isentar tanto os governos municipais, quanto os estaduais, quanto os federais, de pagar qualquer encargo rescisório, e aí, basicamente, o governo, tanto federal, municipal e estadual, estão dizendo, estou deixando o empregador na mão com relação a esse aspecto, caso ele resolva rescindir o contrato de trabalho dos empregados. Isso é para desestimular, na verdade, que haja uma ruptura em massa. Lembrando que a medida provisória 936, que foi convertida nessa lei 14.020, agora em agosto, e a 14.020 já prevê o fato do príncipe expressamente, que não se aplica o fato do príncipe. Então, nós temos uma situação hoje que, legislativamente, nós não aplicamos o fato do príncipe. Essa discussão que foi levantada, ela agora, nesse momento, a partir do mês de agosto, agora que foi publicada a decisão da nova lei, da medida provisória que foi convertida em lei com essa pequena modificação, com a inclusão desse dispositivo que antes estava omisso, o governo, então, lava as suas mãos com relação a isso e fala, não vamos aplicar o fato do príncipe nesse caso. Seria isso. Então tá, então vamos à medida provisória 936, convertida em lei, se não me engano, 10.020 de 2020, né? Voltando à medida provisória, o que ela permite, assim? Permite suspensão de contrato do trabalho. Quais as condições e por quanto tempo pode ter essa suspensão de contrato? Muito bem. Essas situações de suspensão de contrato, elas podem ser feitas por negociação coletiva ou por acordo individual, para todo empregado, na verdade, que ganhe até 3 salários mínimos, ou seja, os valores atuais seriam R$ 3.135, tá? Ou por negociação coletiva também. Ou então para aqueles empregados que são considerados hipersuficientes. O que é a figura do empregado hipersuficiente? É aquele empregado que ele tem um diploma em nível superior e ele ganha o dobro do teto da Previdência. Hoje, o teto da Previdência, ele está, se não me engano, em R$ 6.101,02, em 6 centavos, perdão. Então, nós estamos falando em qualquer empregado que ganhe até R$ 3.135, e também aqueles empregados que ganham mais de R$ 12.202,12, esses poderiam fazer por acordo individual entre empregado e empregador ou por negociação coletiva. Agora, quem estiver no meio da faixa salarial, só por meio de negociação coletiva. Então, só para entender, esses que ganham até 3 mil e poucos, pode ter negociação individual, por quê? Porque eles não teriam perda nenhuma, é isso? Porque, na verdade, o valor da perda seria irrisório se comparado ao benefício do valor do bem, que o valor é muito próximo, na verdade, do valor do seguro. Ao benefício emergencial. Ao benefício, exato. Então, o prejuízo não seria tão grande assim.
Mas o mais interessante é que o programa, de fato, ele tem demonstrado que tem dado certo aqui no Brasil. Eu tomei o cuidado de levantar os dados da CAGED, que fiscaliza, na verdade, todas as situações de emprego e desemprego no Brasil. Então, nós estamos nos aproximando aí, desde o início da pandemia, nós temos aí um aumento do número de desempregados no país. Mas esse aumento, a gente aumentou o número de desempregados de 11 milhões de desempregados para 13 milhões. Estamos chegando a quase 2 milhões de desempregados durante o período da pandemia. Parece um número grande, mas é um número muito pequeno se comparado, por exemplo, dos Estados Unidos, que chegou a 30 milhões de desempregados por conta que eles não criaram nenhum tipo de programa emergencial. Então, aqui no Brasil, com esse programa emergencial, houve um desestímulo, na verdade, à dispensa massiva de fundos de empregados, e prova maior disso é o número de acordos pactuados. Até o dia 11 de agosto desse mês, que é quando o Ministério da Economia já autorizou a divulgação de dados, nós temos aí 15.862.020 acordos celebrados entre empregados e empregadores. Então, são 15 milhões de pessoas que não perderam seus empregos em função do programa, da institucionalização desse programa que ficou conhecido como BEM. Perfeito, doutor José Humberto. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e vamos ver os direitos, né, que o trabalhador tem nesse período aí, numa situação em que haja, por exemplo, essa negociação individual ou coletiva de redução da jornada de trabalho e também, se houver, de eventual suspensão do contrato. Daqui a pouquinho a gente volta. Volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda segunda-feira, 21 horas. PUC TV Goiás, canal 24 aberto, e o canal da NET é o 22. E ainda tem os canais dos outros canais, das outras operadoras de TV, o canal 324. Você pode nos acompanhar também pelo YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Hoje nós estamos falando dos efeitos da pandemia da Covid-19 na relação de trabalho, especialmente na legislação, vamos dizer assim, nas leis, nas normas, né, que foram editadas justamente para o enfrentamento deste momento excepcional da vida do nosso povo brasileiro. Estamos debatendo este assunto com o doutor José Humberto, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás. OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás. Doutor José Humberto, então, vamos ver aqui. No caso de redução da jornada de trabalho, que a medida provisória, convertida em lei 936, pode reduzir. Quais são as faixas de redução? 25? E quais as outras? 50% e 70%. Isso é uma redução da jornada de trabalho com repercussão também, com a redução proporcional também do salário, é isso? Exatamente. Então, essa redução, um profissional trabalha 40 horas semanais, uma redução de 25% seria 30 horas, certo? Uma redução de 50, 20 horas e uma redução de 70%, bom, não sei, tem que fazer a conta, 4 vezes 7, 28, reduziria 28 horas de 40, ele trabalharia 12, ok. Mas e os profissionais que têm jornadas especiais? Que trabalham já por contrato, já tem a jornada de 6 horas ou 4 horas. Esses também podem ter redução proporcional na carga horária da jornada de trabalho? Muito bem. Nós tínhamos esse questionamento e essa dúvida até algum tempo atrás, quando da edição provisória, da medida provisória 936, mas quando ela foi convertida em lei, ela resolveu essa dúvida, porque ela trouxe até a questão do trabalhador intermitente. E aí o intermitente, que ele é contratado por hora trabalhada, ele também poderia ter essa redução proporcional. E se houvesse as reduções de jornada nesses casos, mesmo nas jornadas especiais, desde que você reduzisse 25% ou faixa de 50% ou na faixa de 70%, com a respectiva redução salarial na mesma proporcionalidade, assegurando o pagamento do bem nos valores
proporcionais, evidentemente, à faixa de redução, seria aplicável perfeitamente a toda classe obreira e seletista, independente da jornada semanal. Independentemente da jornada semanal. Então, a lei está permitindo isso, então. Até para quem trabalha 6 e 4 horas, a lei permite isso, como permite para quem faz 8 horas. Excelente, uma boa informação, porque realmente eu tinha essa dúvida. Outra coisa, a pessoa que vai ter a redução salarial. Ele trabalhava 40 horas, vai receber por 30 horas, vai fazer 30 horas, vai trabalhar 30 horas, vai receber por 30 horas. Então, nesse caso, ele vai estar ganhando um pouquinho mais, porque além dele receber só pelas 30 horas, isto é, o valor da hora-aula não é alterado, é mantido o valor da hora-aula, então ele vai receber por 30 horas. E, além disso, ele recebe o bem, que é o benefício. Então, ele estaria, de certo modo, trabalhando menos, está ganhando menos, mas está ganhando mais proporcionalmente do que ele ganhava cumprindo a jornada integral, não? Não. Quando ele tiver uma redução, na verdade, do salário dele, em cima das horas que foram diminuídas, o bem também, o pagamento do bem vai ser proporcional àquilo que foi reduzido. Então, no final, quando se fecha a conta, a qualquer conta que você faz na conta do que o governo paga ao empregado, do que o empregador paga ao empregado, do que ele vai receber menos do que se ele tivesse cumprido a jornada dele integral. É como se ele, empregado, estivesse dando a parte dele para cobrir os custos da pandemia, recebendo um pouquinho menos. O empregador vai pagar um pouquinho menos, porque, afinal de contas, ele também está com uma jornada menor e paga um pouquinho menos. E o risco dessa conta que foi reduzida por parte do empregador e por parte do empregado, o governo está entrando com o benefício do bem. No final das contas, todo mundo está saindo um pouquinho do prejuízo, todo mundo está fazendo o seu esforço. Tá, mas se a gente fizer a conta direitinho, a gente vai ver que, considerando o valor hora de trabalho, ele vai se somar a remuneração por hora de trabalho, mais o benefício, ele vai ter um ganho relativo por hora maior do que teria se fizesse a jornada integral. Até porque, sim, pois não. Pode responder essa, porque eu tenho mais uma complementação. Ele vai ter um ganho, talvez, maior por hora, mas é porque o governo pensa da seguinte forma, o empregado também, as despesas da casa dele permanecem invariadas. Ele já tem programado a receita que ele vai receber em cima das horas que ele programou receber. Então, se ele sofre uma redução e as despesas dele permanecem alteradas, ele vai enfrentar uma dificuldade. Então, essa forma que o legislador pensa. Então, o legislador pensou, olha, essa é a parcela da conta do empregado. Às vezes, por questão de valores, somando o valor do benefício com o valor da hora, poderia até ultrapassar o valor da hora. Mas, de fato, ele estaria trabalhando menos e, consequentemente, percebendo um valor menor. Porque, no final, o que conta para o empregado é o valor nominal que ele recebe para ele fixar as despesas mensais dele. Com certeza tem muitos benefícios, porque também, cumprindo jornada corrida, por exemplo, de 6 horas, o empregado vai circular menos, poderá haver menos aglomeração no ambiente de trabalho e, portanto, vai diminuir os riscos também de saúde, né, desse empregado. E vai colaborar também com a contenção da propagação da pandemia. Tem vários benefícios que tem que ser considerado. Doutor, agora outra coisa, também esse benefício, qual é a natureza dele? É uma natureza salarial, é uma indenização, sobre ele incide encargos, imposto, o INSS também é aplicado sobre ele? Os encargos são aplicados? Olha, sobre o benefício, não, né? Sobre esse benefício, não. Ele é como se fosse um benefício previdenciário, né? Ele acaba sendo um auxílio emergencial e, obviamente, o empregador não tem que recolher nada sobre esses valores, tampouco descontar esses valores do empregado. Porque se o benefício está sendo pago para o empregado, para atender uma situação emergencial, não faz sentido você tirar do empregado e do empregador e voltar para o governo um pedacinho dele. Então, é melhor pagar um pouco menos. Então, você tem que criar um encargo burocrático, na verdade, graças a Deus, isso foi tratado bem lá na medida provisória, tanto na medida provisória quanto na lei. Um detalhe a mais que merece
um detalhe que a mais que merece uma consideração, foi que o governo, além do bem, ele ainda previu uma possibilidade, numa outra medida provisória, de se abrir linhas de crédito para as empresas para pagar o salário do RH, das folhas de salário dos funcionários. Então, o governo criou a medida provisória 944 para empresas que tivessem, na verdade, receitas que variassem de 360 mil até 50 milhões de reais. Eles poderiam, anuais, de acordo com o exercício financeiro de 2019, que ele poderia contrair linhas de crédito junto às instituições financeiras e que, na verdade, usasse esse valor da linha de crédito para pagar a folha de salários desses funcionários. Também há essa possibilidade. Só que a contrapartida com uma taxa de juros que seria abaixo do mercado, segundo a medida provisória, essa taxa de juros seria de 3,75% ao ano, né? E um prazo de uma carência de 6 meses para iniciar o pagamento, e o prazo máximo é para pagar durante 36 meses. Só que tem a contrapartida também. A contrapartida é que, nesse período, nenhum empregado pode ser dispensado que estiver na folha de pagamentos da empresa, nenhum empregado poderia ser dispensado sem justa causa. Então, no caso da redução da jornada de trabalho, seja 25, 50 ou 70, também há alguma estabilidade para o empregado? Existe a contrapartida da estabilidade provisória. Qual é a contrapartida dessa estabilidade provisória, na verdade? É que, nesse período que o contrato foi reduzido ou foi suspenso, o empregado teria direito à estabilidade no emprego pelo dobro do tempo. Então, supondo, por exemplo, que a redução fosse por 30 dias, ele teria, além dos 30 dias de estabilidade, mais 60 de estabilidade. O prazo máximo de redução são quantos meses? De redução, 90 dias, suspensão, 60. Mas ato do chefe executivo pode majorar esse prazo. Pode, né? Se não me engano, parece que a lei, a medida provisória 936, que se transformou em lei, no ato de transformar em lei, parece que se estendeu até 4 meses, se não me engano. Isso, porque ele dobrou o prazo, na verdade. Ele trouxe uma dobra do prazo de 60 dias de suspensão para 120 e dos 90 para 180. Só que esse prazo só dura durante o estado de calamidade pública, que vence no final do ano. Então, se alguém quiser aproveitar 4 meses, tem que começar agora imediatamente, senão não dá mais tempo de usar os 4 meses. É isso? Tem que começar imediatamente, porque senão não dá mais tempo, aí vai aproveitar só o tempo final. Então, agora, é uma forma das empresas também conseguir algum financiamento, já que o governo vai pagar esse benefício emergencial para o trabalhador, mas em substituição a uma redução de despesa que o empregador vai ter. E se ele não fizer isso, não fizer essa redução, ele vai deixar de receber esse benefício, né? Porque não deixa de ser uma transferência que o governo faz indiretamente para a empresa. São na verdade, tem a situação da redução, tem a situação da suspensão, na verdade, uma transferência de valores, o governo tem um custo operacional com isso, porque o governo, na verdade, ele criou 2 planos. Esse é o plano só destinado aos empregados, porque tem o plano ainda destinado àqueles prestadores de serviço que não tem carteira assinada, que aí é o famoso benefício emergencial, que é aqueles R$600 por mês, para aqueles que trabalham sem carteira assinada. Uhum. Então, a soma de valores causa um impacto nos cofres públicos da União significativo. E aí a grande discussão o benefício emergencial de R$600 vai vencer agora, né? Esse outro benefício. E o governo não tem dinheiro para prorrogar ele. Então, está uma discussão. Vamos prorrogar, mas vai ser um valor menor? Como vai ser, né? Então, tem toda essa questão política e econômica por trás desse grande debate, né? É verdade. Então, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta esclarecendo mais dúvidas em relação aos efeitos, né, da pandemia, da Covid-19, nas relações de trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda segunda-feira, 21 horas. E também estamos no canal da PUC TV Goiás, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, também no YouTube. E siga a gente lá no Facebook, no Instagram, no Twitter. Curte os nossas mensagens, manda sua mensagem para nós, sugere tema para a gente debater aqui, tá bom? E hoje nós estamos falando aí dos efeitos da Covid-19, da pandemia,
né, na vida dos trabalhadores brasileiros, e especialmente em decorrência das legislações, das normas que foram elaboradas, tendo em vista aí essa situação emergencial. Estamos debatendo esse tema com o doutor José Humberto, que é presidente da Comissão de Direitos do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás. Eu gosto de falar os nomes todos, não gosto muito de sigla, não, apesar de OAB ser uma sigla muito conhecida e não há problema quanto a ela. Mas é bom sempre explicar o que as siglas significam. Então, doutor José Humberto, uma vez acertado com o empregador acertou com o empregado, seja individualmente ou coletivamente, a redução da sua jornada de trabalho ou suspensão do contrato. Aí o empregado tem direito de receber o auxílio, o bem, né, o benefício de emergência ou emergencial, ele tem direito de receber. O que o empregado ou o empregador, os dois, têm que fazer para receber, para ter acesso a esse bem? É imprescindível que o empregador comunique ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias a contar da data da celebração do acordo. Então, assinei o acordo com o empregado, coloquei lá no contratinho, assinei. Daquela data da assinatura, eu tenho 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia para que esse acordo seja considerado válido. Se não se respeitar esse prazo, aí a penalidade é severa para o empregador, porque aí a penalidade seria, na verdade, do empregador ter que pagar toda a remuneração no valor integral anterior à redução, à suspensão do contrato de trabalho, inclusive dos encargos sociais e trabalhistas. Então, e multa, né? Porque haveria um atraso aí no pagamento também. Haveria um atraso e aí acabaria tendo que pagar com uma multa. Agora, se é um acordo... pois não. O interessante é que a medida provisória previu a necessidade também de que o empregador comunicasse ao sindicato, mas não houve previsão legal, na verdade, nenhum tipo de punição caso não fizesse a comunicação ao sindicato. Então, às vezes passou batido, aí depois a lei também não falou nada. Então, realmente, a comunicação importante é ao Ministério da Economia, aí existe um link próprio lá no site do Ministério da Economia que o empregador tem que fazer essa comunicação. Essa comunicação é por trabalhador, digamos que haja um acordo coletivo. Mesmo sendo um acordo coletivo, a comunicação é individual, porque tem que prestar as informações individuais do empregado, né? Conta corrente, para ele receber o benefício. Teria que prestar as informações individuais, embora a negociação fosse coletiva. Aí a comunicação, por segurança, se faz de forma individual. Ok, e em relação ao home office, né? Nessa pandemia se usou muito esse expediente, o pessoal trabalhar em casa e tal. Isso é um direito do trabalhador, é um facultativo do empregado, do empregador. O empregador é que tem essa faculdade de escolher ou não o trabalho para o empregado em home office. Como é que é isso? A legislação dá esse direito para o empregado ou é uma faculdade? Quando nós fizemos a reforma trabalhista aqui no Brasil, no ano de 2017, a reforma trabalhista exigia que houvesse um acordo individual formal por escrito entre empregado e empregador, para que o empregado fosse colocado em home office. E aí acontece que, como a situação pandêmica foi numa situação inesperada e repentina, houve um questionamento, e agora? Será que podemos colocar os nossos empregados em home office? Não podemos, sem um acordo individual e tudo mais? E aí a resposta do Brasil veio copiando a legislação portuguesa. E lá em Portugal eles tinham essa mesma exigência de um contrato formal para colocar o trabalhador em home office, e aí eles dispensaram essa formalidade. Ideia é essa que foi seguida pela legislação brasileira, e aí nós dispensamos a formalidade, na verdade, de se fazer, e passou-se, se caso o empregador quisesse colocar o empregado em home office, sem a necessidade de autorização desse trabalhador em função dessa mudança. Isso veio logo de cara já com a medida provisória 927, salvo não me engano. E aí possibilitou o pessoal trabalhar em home office. E aí, depois disso, eu acho que depois dessa experiência, as coisas nunca mais serão as mesmas, né? De certa forma, existem trabalhos que são desempenhados de maneira melhor pessoalmente e outros que são desempenhados com mais produtividade no sistema de home office. Então, eu creio que as coisas vieram para mudar. Mas isso é um direito, o trabalhador tem direito de querer o home office hoje, ou ele não pode, isso não. Aí depende da empresa?
Depende da empresa. Essa é uma determinação empresarial com relação a essa questão, hoje, em função das medidas provisórias que acabaram mudando, na verdade, a legislação. E as condições para ele fazer esse home office? É obrigação da empresa propiciar acesso à internet, equipamento, Aí computadores, etc. A empresa tem que fornecer os equipamentos para a prestação desse serviço, né? Se caso o funcionário não tenha, né? Então, a depender da situação, a maioria das vezes, por uma situação de cordialidade, aqueles empregados que têm o equipamento, eles já dispõem do seu próprio equipamento, já entram no sistema home office com mais facilidade, mas aqueles que não têm, de fato, o empregador tem que fornecer o equipamento para a realização do serviço. Essas normas excepcionais, elas aliviaram o Poder Judiciário ou geraram mais demanda do Poder Judiciário? Como é que está essa situação? Tem havido muito pleito na Justiça para dirimir dúvidas de entendimento em relação à aplicação dessas normas? Nós tivemos situações inesperadas que aconteceram na Justiça do Trabalho. No primeiro momento, a Justiça do Trabalho, e eu vou citar o exemplo do TRT aqui de Goiás, da 18ª região, ele parou por completo, o prédio do TRT, tanto em primeiro quanto em segundo grau, foi fechado ao acesso ao público, e aí o CNJ baixou uma determinação para todos os tribunais do país que eles regulamentassem procedimentos a serem realizados de forma virtual, as audiências iniciais de instrução. Então, a Comissão de Direito do Trabalho foi chamada pelo presidente do TRT para participar desse processo. Nós organizamos 2 audiências públicas com todos os agentes envolvidos na área trabalhista para elaborar a ação dessas normas. Nós elaboramos as normas e aí as normas foram aprovadas pelo presidente e pelo tribunal e elas foram colocadas em vigor. E aí os processos começaram novamente a se movimentar. Nós tivemos aí uma pequena redução do número de demandas trabalhistas, mas ainda assim com algum protocolo, e hoje o tribunal funciona, tem funcionado, é como se fosse o tribunal hoje, ele está mais ou menos como um trem, a locomotiva, o trem parou, e agora o trem começou a andar de novo e tomar velocidade. E a gente está com a velocidade mais ou menos de 33% do que nós tínhamos no tempo de pré-pandemia. Então, enquanto se um processo andava na velocidade de 100 km por hora, hoje o processo anda a 33 km por hora, digamos assim. Né? Agora, uma outra situação que aconteceu na Justiça do Trabalho, que está causando muita preocupação, são daqueles acordos que foram feitos em processos judiciais. Porque tem muito acordo que foi feito em processo judicial e que foi descumprido pelo empregador, porque o empregador ficou sem dinheiro para custear o acordo. E aí o empregador entrou pedindo, na verdade, revisão dos valores de acordos homologados, já estavam homologados na Justiça do Trabalho, para rediscutir esses valores ou para conseguir um prazo maior para pagamento. Isso, de fato, tem acontecido, e aí os processos que, em tese, estavam findos com acordo homologado, voltam a ser rediscutidos na Justiça do Trabalho em alguma forma. As horas extras, a medida provisória 936, permite transformar a hora extra em banco de horas, ou isso já é uma previsão legal anterior, inclusive? Já era uma previsão legal anterior, mas a medida provisória 927 trouxe aí, fez questão de reiterar que se poderia usar, na verdade, o banco de horas para poder acudir esse momento. Na verdade, a 927 fez um paliativo de várias medidas que o empregador poderia utilizar. Banco de horas, antecipação de férias, não é? E, então, redução dos valores de recolhimento da FGTS. Mas vamos dizer que houve um acordo coletivo onde se permitiu a redução da jornada de trabalho. Certo. Então, durante aí 3, 4 meses, os trabalhadores, a empresa reduziu e a jornada de trabalho vai ser de 25, vai ter uma redução de 25. Nesse período ainda é possível fazer banco de horas, digamos assim, são 4 meses de trabalho, mas durante esses 4 meses há necessidade excepcional de um esforço maior por algum motivo e tal. De 15 dias, por exemplo. E a empresa poderia chamar os empregados e falar, olha, vocês vão continuar recebendo na jornada de 6 horas, mas eu preciso que vocês façam 8 horas ou até mais nesse período, e aí essas horas adicionais viram banco de horas. É possível isso? É possível, mas aí você teria que reverter o acordo
e voltar, na verdade, o salário dos empregados, né? E, obviamente, pagar os direitos trabalhistas, porque o governo não vai querer manter o bem nessa situação, o pagamento do bem nessa situação. Ah, é? Meu Deus do céu. Então, sério. Mas aí não é um banco de horas, então, porque aí não teria necessidade do banco de horas. O banco de horas ele pode ser utilizado. Ele é uma das formas de você fazer o procedimento. Uma outra modalidade. É porque seria um trabalho. Me parece uma incongruência técnica entre institutos jurídicos distintos. São soluções distintas. Entendi. Às vezes, para tratar uma doença, você tem vários remédios, mas às vezes você não pode combinar alguns desses remédios. Mas se eu estou com a jornada reduzida de 6 horas, então não se fala de banco de horas, não é possível. Olha, essas questões estão em aberto ainda pela jurisprudência, porque elas não foram julgadas ainda, nós não temos jurisprudência consolidada. Mas num compliance trabalhista, a gente não orienta as empresas a proceder dessa forma ante ao risco da situação de eventual condenação posterior. Entendi, perfeito. Doutor José Humberto, a nossa produção está aqui dizendo que o tempo acabou e nós temos que encerrar. Felizmente, muitas dúvidas ainda ficaram, mas eu acredito que o essencial nós falamos. Qualquer coisa, você manda sua mensagem aí para nós, o nosso telespectador, pelas redes sociais, e nós vamos procurar responder, procurar, de repente, o doutor José Humberto esclarecer para você, tá bom? E quem sabe faz um outro programa também sobre o tema, se as dúvidas forem muitas, forem enviadas, forem muitas. Então, nosso abraço, viu, doutor José Humberto? Muito obrigado pela presença, boa noite. Muito obrigado, professor, boa noite. E para você que nos acompanhou, nosso abraço, boa noite, até a próxima.